Olá, eu sou o Leandro. Atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul. Também sou bolsista CAPES no programa e sou membro integrante do Laboratório Fronteiras, Laboratório de História Ambiental da Universidade Federal da Fronteira Sul. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha trajetória de pesquisa e também da minha participação no laboratório. Eu iniciei a graduação em 2016, graduação em História também na Universidade Federal da Fronteira Sul, e no mesmo ano ainda iniciaram os encontros do grupo de estudo em História, Ciência e Meio Ambiente, que era o embrião do que hoje é o Laboratório Fronteiras. Então eu comecei a frequentar as reuniões do grupo de estudos, desde a primeira reunião, a convite da professora Samira Perucchi Moreto e do professor Clayton Márcio da Silva, que acabou sendo meu orientador na graduação e também é meu orientador agora na pós. Bom, nessas primeiras reuniões, então, eu li os primeiros textos relacionados com a história ambiental e alguns outros aspectos que relacionavam as sociedades humanas, ciência e o meio ambiente. E foi a partir dessas discussões ligadas com alguns outros temas desenvolvidos na graduação que eu fui me interessando por essa perspectiva e fui pensando no que eu deveria fazer como trabalho de pesquisa para a conclusão do curso. Então, conversando algum tempo depois com o professor Clayton, nós chegamos numa ideia de projeto que tinha como fonte o livro Walden ou A Vida nos Bosques, do filósofo estadunidense Henry David Thoreau, e ele acabou sendo o meu objeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso. Nessa primeira etapa, eu procurei desenvolver o trabalho, vamos dizer, em duas frentes, em duas perspectivas. Uma era analisar esse livro pensando no contexto do século XIX nos Estados Unidos, e, portanto, um período de modernização, o começo da modernidade, se a gente quiser chamar assim, e onde uma série de problemas relacionados com a industrialização, a chegada da ferrovia, expropriação dos povos indígenas, a mudança na paisagem, transformação da vegetação, todos esses aspectos que apareceriam no livro e que de alguma forma eram criticados pelo autor. Então eu procurei traçar ali ao mesmo tempo um contexto e qual era a crítica que o Thoreau tinha aos acontecimentos dessa época, ali em meados dos 1800 nos Estados Unidos. Em outro sentido, eu também procurei desenvolver como que esse livro, essa obra, ainda poderia ter uma potência para repensar as relações ecológicas no nosso tempo, a partir das críticas que ele teceu à modernidade no século XIX nos Estados Unidos. Então, desses dois principais objetivos foi o que eu procurei tratar no meu trabalho de conclusão de curso. Ainda relacionado com Fronteiras, foi após uma das reuniões, conversando assim informalmente com o professor Clayton e o professor Marlon Brandi, os dois coordenadores do laboratório, junto com a professora Samira, que eu tomei conhecimento de um projeto de mapeamento do território brasileiro durante a ditadura chamado Projeto Radan, Projeto Radar na Amazônia, e me interessei em fazer um trabalho de pesquisa sobre esse projeto. Era ainda em 2018, 2019, estava do meio para o final da graduação, e essa ideia foi sendo maturada e acabou que o meu projeto do mestrado, para o ingresso no mestrado, foi desenvolvido a partir dessa ideia de pesquisar o que era o radar, o que ele fazia, qual é a sua função. Bom, quando eu ingressei no mestrado, já tinha pesquisado algumas fontes para trabalhar
dentro da biblioteca do IBGE, né, alguns documentos publicados em edições facsimilares, né, e achei que deveria procurar alguns documentos mais e fui fazer uma pesquisa no Arquivo Nacional. Mediante a condição da pandemia, acabei realizando essa pesquisa só por meios digitais, né? Então os documentos que eu trabalho agora na pós-graduação foram todos obtidos ou na biblioteca digital do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou, né, no sistema de informação do Arquivo Nacional, né, que disponibiliza um grande serviço de documentos online também. Bom, com as fontes em mãos, né, eu iniciei a pesquisa e, para situar, né, o RADAN era um projeto de mapeamento ligado ao Programa de Integração Nacional, na época dos governos civis militares, na ditadura, né, entre o Programa de Integração Nacional, né, foi aprovado em 1970, o RADAN também é criado em 1970, e eu procurei trabalhar com o RADAN dividido em 3 grandes partes, o trabalho, né, a narrativa que eu estou tentando construir na dissertação. A primeira parte era tentar entender, usando, né, o arcabouço da história ambiental e alguns elementos dos estudos sociais e história da ciência, qual era o lugar, né, desse projeto científico que pretendia reunir informações sobre o meio ambiente e sobre a população do país. Então, analisando os documentos, o que a gente percebe é que a retórica científica ela foi utilizada tanto no desenvolvimento da produção de conhecimento sobre o território nacional, como também com uma certa intenção política, né, e construiu, assim, ao mesmo tempo um discurso da modernidade, né, da necessidade da modernidade, do qual mapear o território era a parte fundamental, e organizou materialmente, né, as nossas relações entre humanos, né, entre sociedades humanas, e nossas relações com o meio ambiente, né, com o mundo natural. Então, os procedimentos, né, entendidos como procedimentos científicos, procedimentos de produção de conhecimento, vão estar ligados intimamente com outras esferas que habitualmente a gente trata de forma separada. Ou seja, não é uma ciência, né, pura, né, na ideia moderna de ciência como conhecimento objetivo e desinteressado. Então, assim, pelo contrário, ela é atravessada, né, é uma ação humana como qualquer outra, atravessada por um conjunto de interesses e por um conjunto de outras formas de conhecimento, né, seja a política, seja a economia, seja a teologia. Todos esses elementos vão estar imbricados na construção, né, do próprio processo de produção do conhecimento e na produção de um contexto social, né. Então, procurei narrar não uma explicação do contexto social formando uma ditadura ou formando um determinado tipo de conhecimento, mas sim pensar como que as relações que são tecidas tanto dentro entre os cientistas e na relação dos cientistas com o mundo natural, como a relação de políticos, economistas e engenheiros vão construir, na verdade, essas relações que vão construir um tipo de ciência e construir um tipo de pensamento político. Na sequência, né, uma segunda parte desse trabalho seria pensar como a própria atividade científica se desenvolveu, né, como se produz o conhecimento, ou seja, o trabalho desses cientistas, vamos dizer, na prática. E um terceiro elemento é pensar quais foram os efeitos desse conhecimento produzido que vão ter efeitos políticos, sociais, né, e vão rearranjar toda a sociedade brasileira, principalmente essas populações estavam afastadas dos grandes centros, né, nesses sertões do Brasil, nos interiores, vão ter suas vidas profundamente afetadas, não só os humanos, como também os elementos, os seres não humanos que vivem nesses espaços que vão ser mapeados. Acho que era um pouco essa ideia geral do projeto que queria conversar com vocês, e espero que ano que vem a dissertação esteja disponível para ser lida. Obrigado e até mais.